Olá, professor. O nosso padrão de projetos é o Bridge. O grupo é composto por Guilherme dos Santos, Harrison Soares, Luiz Eduardo, Vitor Varela e eu, Viviane Matias. O objetivo do Bridge, é que ele é um padrão de projetos estrutural que permite que você divida uma classe grande ou um conjunto de classes intimamente ligadas em duas hierarquias separadas, a abstração e a implementação, que podem ser desenvolvidas independentemente uma das outras. Segundo o livro Goff, a abstração, também chamado de interface, é uma camada de controle de alto nível para alguma entidade. Essa camada, ela não deve fazer nenhum tipo de trabalho por conta própria, Ela deve delegar o trabalho para a camada de implementação, que é também chamada de plataforma. A gente trazendo para aplicações reais, a abstração ela pode representar, ou ser representada por uma interface gráfica do usuário, já a implementação por uma API. A gente tem aqui um problema. Digamos que você tem uma classe forma geométrica e um par de subclasses, círculo e quadrado. Você quer entender essa hierarquia de classe para incorporar essas cores. Então, você planeja criar subclasses de forma vermelha e azul. Contudo, você já tem duas subclasses. Você precisa criar 4 combinações de classes, tais como círculo azul e quadrado vermelho. Adicionar novos tipos de forma e cores a uma hierarquia vai fazê-la crescer exponencialmente, Por exemplo, para adicionar uma forma de triângulo, você vai precisar introduzir 2 subclasses, uma para cada cor. E depois disso, adicionar uma nova cor, será necessário 3 subclasses para cada tipo de forma, Quanto mais longe vamos, pior o negócio fica. A solução, esse problema ele ocorre muitas vezes porque estamos tentando estender as classes de forma de 2 dimensões diferentes, por forma e por cor. E isso é um problema muito comum com heranças de classes. Aí o padrão Bridge ele tenta resolver esse problema ao trocar de herança para a composição do objeto. Isso significa que você extrai uma das dimensões em uma hierarquia de classe separada, para que as classes originais referenciem um objeto da hierarquia, ao invés de ter todos os seus estados e comportamentos dentro de uma classe só. Ou seja, de uma classe forma, eu transformo, em cor. Aí cor tem vermelho e azul, e forma tem quadrado, tem círculo, pode ter triângulo, retângulo, cor azul, cor vermelha, cor laranja, Você pode prevenir, como está dizendo aqui, você pode prevenir a explosão de uma hierarquia de classe ao transformá-las em diversas hierarquias relacionadas. Seguindo essa abordagem que nós podemos extrair o código relacionado à cor em sua própria classe, em 2 subclasses, vermelho e azul, a classe forma, então ganha um campo de referência apontando para um dos objetos de cor. Agora a forma pode delegar qualquer trabalho referente à cor para o objeto ligado à cor. Aquela referência pode agir como uma ponte, entre as classes cor e forma. De agora em diante, para adicionar novas cores, não será necessário mudar a hierarquia de forma da forma e vice-versa. Aqui a gente tem mais motivos. A capacidade de evitar uma ligação permanente entre uma abstração e implementação, a proteção dos clientes com relação a alterações de implementação, a capacidade de poder esconder completamente a implementação do cliente, a menor complexidade para gerenciar hierarquias. Aí a aplicabilidade, a gente pode utilizar o padrão Bridge quando quer dividir e organizar uma classe monolítica que tem diversas variantes da mesma funcionalidade. Por exemplo, se a classe pode trabalhar
com diversos servidores de base de dados. Quanto maior a classe se torna, mais difícil é de entender como ela funciona. E quanto mais tempo se leva para fazer as mudanças, né? Ou seja, quanto mais maior ela é, mais difícil de entender e de saber como ela funciona, e leva muito tempo para entender ou para fazer essas mudanças. As mudanças feitas para uma das variações de funcionalidade, porém, precisa de mudanças feitas em toda a classe, o que quase sempre resulta em erros ou falha em lidar com efeitos colaterais. O padrão Bridge ele permite que você divida uma classe monolítica em diversas hierarquias de classe. Após isso, você pode modificar as classes em cada hierarquia independente das classes nas outras. E essa abordagem de simplificação de manutenção do código minimiza os riscos de quebra de código, né? Aí, utilização do padrão quando você precisa estender uma classe em diversas dimensões ortogonais independentes. O Bridge ele sugere que você extraia uma hierarquia de classe separada para cada uma das dimensões. A classe original ela delega o trabalho relacionado para os objetos pertencentes àquelas hierarquias, ao invés de fazer tudo por conta própria. E o Bridge permite que você substitua o objeto de implementação dentro da abstração, que é tão fácil designar um novo quanto o valor de campo. E a propósito, esse último, as pessoas confundem muito o Bridge do padrão, por conta dessa última coisa que eu falei, com o Straightedge. Aí aqui a estrutura. Na abstração, fornece a parte lógica de alto nível. Ela depende do objeto de implementação para fazer o verdadeiro trabalho de baixo nível. A implementação, ela declara a interface que é comum para todas as implementações concretas. Uma abstração só pode se comunicar com um objeto de implementação através de métodos que são declarados aqui, E a abstração ela pode listar os mesmos métodos da implementação, mas geralmente a abstração ela declara alguns comportamentos complexos, depende da ampla variedade de operações primitivas declaradas na implementação, E as implementações concretas, elas contêm o código de plataformas específicos. A abstração refinada, elas fornecem as variantes para o controle de lógica, como seu superior trabalha com diversas implementações através da interface geral da implementação. E o cliente ele está geralmente interessado em trabalhar com abstração. Contudo, é um trabalho do cliente ligar os objetos de abstração com os objetos de implementação. Já aqui no pseudocódigo, a gente mostra, a gente ilustra o padrão Bridge como pode ajudar a dividir o código monolítico de uma aplicação que gerencia dispositivos e seus controles remotos. As classes dispositivos agem como implementação, enquanto a de controle como abstração. A classe controle remoto base, ela declara um campo device, que de referência que liga com o objeto do dispositivo. Controle remoto, que é controle remoto base. E todos os dispositivos de controle trabalham com os dispositivos através da interface geral do dispositivo, que permite os mesmos controles de suporte de múltiplos tipos de dispositivos. Aqui você pode desenvolver as classes de controle remoto independentemente das classes do dispositivo. Tudo o que é necessário é criar uma subclasse de controle. Porque, por exemplo, o controle remoto básico tem apenas 2 botões, mas você pode estender essas funcionalidades adicionais, como bateria adicional, um touchscreen, um comando por voz. Mentira, brincadeira. Não, pode ser. Enfim, o código que liga o tipo de controle remoto desejado com um tipo de dispositivo específico através de um construtor de controle.
Aí aqui a gente tem, né, a hierarquia das classes é dividida por duas partes, dispositivos e controles remotos. Aí aqui, né, a abstração ela define a interface para a parte de controle das duas hierarquias de classe. Ela mantém a interferência de um objeto de hierarquia e implementação e delega todo o trabalho para esse objeto. Controle remoto tem ligar, desligar, volume, canal. Aí aqui ela pode estender essas classes a partir dessa hierarquia de abstração, independentemente das classes de dispositivo. Aí as consequências positivas. Você pode criar classes e aplicações independentemente da plataforma, O código cliente trabalha com abstrações em alto nível e não fica exposto a detalhes da plataforma. Os princípios aberto e fechado, você pode introduzir novas abstrações e implementações independente de uma das outras. Os princípios de responsabilidade única, você pode focar na lógica de alto nível, na abstração em detalhes da plataforma de implementação. As consequências, as negativas, né? Você pode tornar o código mais complicado ao aplicar o padrão em uma classe altamente coesa. Aí aqui a gente tem um exemplo de um código de dispositivo, né? Desligar, ligar, volume, canal, status. Aqui continuam os códigos, a TV, o rádio, que liga, desliga, tem o volume. Aqui no rádio tem as frequências, né? Não, ligar, desligar também, volume. Aqui a gente tem a interface. Aqui as implementações. Aqui é o main. E aqui nos usos conhecidos, muito utilizado na definição de sistemas de renderização gráfica de múltipla plataforma. Pontos de conexão de banco de dados JDBC, e o mais famoso que é a implementação de listas do Java. Aí aqui, nos padrões relacionados, a gente tem relações com outros padrões relacionados, né, que eu falei. O Bridge, o State e o Strategy, de certa forma, o Adapter também, são estruturas muito parecidas. Todos esses padrões eles são baseados em composição, o que é delegar o trabalho para os outros. Contudo, eles todos devem resolver problemas diferentes. O padrão ele não é apenas uma receita para estruturar seu código de maneira específica. Ele também pode comunicar a outros desenvolvedores o problema que o padrão resolve. E aqui tem as nossas referências. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigada.